Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nosso podcast transforma um podcast feito para pessoas trans, com pessoas trans, por pessoas trans, para levar informações para a sociedade. Então, nós temos uma convidada super especial hoje, que é a Hilda Gaspar. Ela faz parte da Secretaria de Educação de Minas Gerais, também é professora, militante da causa trans, então seja muito bem-vinda, é um prazer em tê-la aqui conosco, compartilhar um pouco da sua experiência, de toda a sua vivência. Seja muito bem-vinda, Hilda. Obrigada, Rebeca. Quero agradecer o convite, quero parabenizar a CEO do Futuro e o Projeto Transforma pela iniciativa. Agradeço, então, a você, a Maria, ao Alfredo e ao João pela oportunidade. Muito obrigada por estar aqui hoje. E a gente já queria começar o nosso papo perguntando, né? Nós pensamos no início em dois vieses, a questão da sua experiência, né? Tanto na questão das ONGs que você participa, tanto na secretaria, mas também a sua experiência, né? Como mulher trans, como foi para chegar até onde a gente está hoje. Então, você poderia, por favor, começar falando sobre a sua trajetória profissional para a gente? Sim. Bom, eu comecei a estudar piano ainda criança, eu devia ter de 9 para 10 anos, comecei no Conservatório Estadual aqui de Uberlândia, minha cidade natal. Quando eu comecei o piano, eu já sabia que era aquilo que eu queria para minha vida e eu já tinha a noção que seria nessa área que eu iria investir no futuro. Antes disso, eu tinha aqueles desejos de criança, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre respondia professora. Eu sempre me admirei a questão da docência e o potencial transformador da educação, o potencial que a educação tem nas nossas vidas. Então, quando eu entrei no conservatório, eu passei a querer ser da docência em música, né? Estudei piano lá de 2001 até 2007, 2008, participei de festivais, de concursos, ganhei alguns prêmios nessas áreas, e em 2009 eu entrei na graduação em música na Universidade Federal de Uberlândia. Eu concluí o curso de licenciatura, fiz intercâmbio acadêmico com bolsa do CNPq, estudei em Évora, Portugal, durante um ano, e quando retornei, me formei e já comecei a trabalhar como professora designada nos conservatórios de Uberlândia, no Conservatório de Uberlândia, né? Fui ainda professora substituta na Escola de Educação Básica da UFO, que é um colégio de aplicação da nossa Universidade Federal, e desde 2019 eu estou professora também no Conservatório de Araguari, que é um município vizinho aqui à nossa região. Eu passei por minha transição de gênero em 2018, quando eu já tinha completado 28 anos de idade, já tinha alguns anos de magistério, já tinha alguns anos atuando na educação, e passei por essa transição trabalhando na escola, vendo de como seria. Eu mesma não sabia como seria, era algo que me assustava muito. Eu ficava pensando como que seria, com os desafios que eu ia ter que lidar, com o preconceito e tudo. Mas eu entendi, Rebeca, que a transição ela não era só minha, era uma transição para as outras pessoas também. Então, isso fez com que a maneira como eu abordava essas questões, a maneira como eu conduzia essa transição para mim e para os demais, para minha família, para amigos, para colegas de profissão, na escola, pais de alunos, foi um modo mais orgânico de lidar com toda essa situação. Então, eu passei pela transição em 2018, iniciei no final de 2018, em 2019, então, eu passei o ano todo, no final do ano foi quando eu fiz a retificação dos meus documentos, e 2020 eu já estava professora Hilda, e já ali sendo realmente quem eu sou. É muito bacana, obrigado por compartilhar. Queria perguntar um pouquinho como é que foi, você falou, né, que foi uma forma mais orgânica, e muito bom por ser assim, por essa visão que você teve, né, e como é que foi para os seus colegas de trabalho, nesse sentido, assim, como é que foi a receptividade deles? Bom, eu tenho
eu tenho uma sorte, acho que eu posso dizer assim, de ter a maioria dos meus colegas de trabalho, aqueles que são os meus pares, não só profissionais, são também os meus amigos e amigas. Então, eu tive esse privilégio de contar com colegas que me ajudavam, que me ajudaram a passar pela transição. Então, no início, eu lembro que eu já estava ali os seios começando a desenvolver, já estava o corpo mais tomando a proporção do corpo feminino, como eu sempre me vi, mas o corpo, né, não reagia. Então, eu já estava ali no final de 2019, já sendo Hilda, os meus amigos já sabiam que eu era Hilda, então eles me ajudavam dentro da escola. Em 2019, eu trabalhei só em Araguari. Então, era muito legal, assim, às vezes alguém, a secretária, não sei o que lá, fulano, os meus amigos iam lá e corrigiam, olha, já não é mais, agora é Hilda, já vamos começar a passar por essa transição também, para vocês irem entendendo e tal. Teve uma situação também em setembro, acredito, setembro do ano passado, que eu respondi uma mensagem no WhatsApp, no grupo de professores, me tratando já no feminino. E aí eu cheguei no outro dia na escola, vieram duas colegas, que essas não são minhas amigas fora do ambiente de trabalho, são apenas colegas de profissão. Elas chegaram, assim, eu estava estudando na sala, elas, com licença e tal, a gente viu que você usou o pronome feminino para se tratar, como que é isso? E ali eu fui conversando com elas, falei, é isso mesmo, eu estou passando por essa transição. E elas, mas e agora? Como é que eu te chamo? Falei, agora o correto é vocês me chamarem de A. Eu ainda não tinha feito a retificação dos documentos, eu era apenas a Hilda, ainda não tinha feito o processo, né? Não tinha nome social, eu não queria usar nome social, eu queria já fazer a retificação mesmo. E aí, essas colegas, e como funciona? Aí foi quando eu tive uma liberdade para contar ali para essas duas, de um pouco dessa história, dessa minha vivência, da minha vida. E então, elas foram duas pessoas que me ajudaram também ali, porque elas passaram a conversar com as outras colegas, com os outros colegas, e aí, de repente, foi um falando para o outro e tal, não foi algo impositivo, não foi algo agressivo, foi algo que aconteceu naturalmente mesmo, assim, de os colegas irem entendendo, a secretaria ir entendendo, a direção ir entendendo. Então, por exemplo, chegou nesse segundo semestre, eu já não me sentia mais à vontade em usar o banheiro masculino na escola. Lá em Araguari tem os banheiros masculino e feminino dos professores e tem os dos alunos. E eu já não me sentia mais confortável em frequentar o banheiro masculino. Então, eu cheguei na diretora e falei, olha, eu não me sinto à vontade, não me sinto confortável. Você me autoriza a usar o banheiro aqui dentro das funcionárias? Porque lá dentro, no administrativo, tinha um banheiro. Então, ali, eu pensando em qual seria a melhor abordagem, eu, ao invés de eu já vou usar o banheiro feminino, não, na minha cabeça tinha que ser todo um processo, tinha que ser toda uma abordagem mais fluida, mais natural, mais humana para mim mesma, para eu não ter que sofrer esses embates, para eu não ter que passar por violências que poderiam ser desnecessárias. E assim aconteceu. Ela já sabia o que estava acontecendo, porque a direção é de uma escola pequena, entre aspas, então é uma direção que está próxima dos seus docentes e dos técnicos, né? E ela já sabia o que estava acontecendo, ela, não, tudo bem, ela não falou nada, absolutamente nada, apenas me concedeu o direito ao uso do banheiro dos técnicos, lá das técnicas, porque lá não tem, como são só mulheres que trabalham lá não tem banheiro masculino, né? Tem banheiro de funcionários, mas em outra parte, não nessa parte que eu estou citando agora. E eu achei muito válido, assim, a forma como ela me respondeu e me acolheu, muito válido, muito acolhedora, muito humana, porque me sentia muito ansiosa, eu me sentia muito temerosa do que pudesse acontecer, né? Mas não, acabou que todos aqueles meus fantasmas e aquelas coisas que a gente passa, né, de
de coisas ruins que a gente perspectiva, acabou que não aconteceu. Foi uma coisa bem fluida, bem natural mesmo. E, Hilda, a sua transição, ela é bem recente, né, vamos dizer assim. Então, me conta um pouco quando você realmente decidiu tomar a frente, já fazer a transição de gênero e começar a tomar os hormônios, porque a gente sabe que não é uma decisão de agora, não é uma coisa de um dia para o outro, enfim, mas o que foi decisivo para você, né? E, óbvio, a gente viu que você teve o suporte, né? Os seus amigos, eles foram muito importantes para isso. Mas e a sua família também? Ela te deu esse suporte? Como que aconteceu? Certo, Rebeca. Não foi assim algo do dia para a noite, realmente. É algo que a transgeneridade ela acontece desde muito cedo, desde a sua autoidentificação ali naquele contexto. A gente vive numa sociedade binarista, então ou se é menino ou se é menina. E eu, desde que eu me recordo, desde a infância, eu não me identificava de forma alguma com nada que fosse do universo masculino, que era onde tentavam me colocar. Então, desde criança, eu lembro da minha preferência por coisas, entre aspas, coisas de mulher, né? Mas da forma como eu também me tratava. Quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu respondia professora, me podavam. Não, professora você não pode ser, você pode ser professor. Aí eu já ficava assim, mas espera lá, mas eu vou ser professora, não vou ser professor. Porque já rolava essa identificação com o gênero oposto, né, ao que me deram quando eu nasci. Então, desde que eu me entendo por gente, essa questão da transgeneridade, ela me acompanha. E a transgeneridade é tão comum e ela acontece tanto quanto a cisgeneridade, né? A gente tem que ter essa noção de que falar sobre crianças trans, por exemplo, é tão natural quanto falar sobre crianças cis. A gente tem que olhar para essas duas perspectivas para que não tolha a personalidade, não se tolha a vivência e a identificação que as crianças têm. É um tema muito delicado, né? Na minha época não tinha nada disso. Na minha época não se cogitava falar. Eu nasci na década de 90, eu nasci em 90, 1990. Então, travesti, eu tinha medo de travesti, porque o medo, né, de travestis é um medo socialmente construído. Então, eu lembro quando eu era criança, na rua de baixo da casa onde eu morava, tinha uma travesti. E era pintada, para mim, né, minha mãe, olha, não vai lá, não pode ir, é perigosa, toma cuidado, né, era pintado dessa maneira. Mas eu me lembro de todas as vezes que eu, sei lá, encontrava com ela numa padaria, num ponto de ônibus, eu ficava assim, assustada, ao mesmo tempo admirada porque eu sabia que o meu caminho seria por ali, não foi diferente. Na minha adolescência, eu passei a brincar um pouco mais com a questão do gênero, então eu tinha o cabelo grande, eu usava maquiagem, eu ia de maquiagem para a escola, mas foi tudo muito difícil naquela época, né? Eu sabia que eu não podia passar pela transição, eu tinha essa consciência que eu não poderia ser travesti ou mulher trans, naquela época era travesti que se falava, né? Eu sabia que eu não podia fazer aquilo naquele momento, nessa adolescência, final de adolescência, começo de vida adulta. Porque a reação da minha família, eu sabia que seria de rispidez e de não aceitação. Eu sabia que eu não faria aquilo tudo que eu queria para o meu futuro, que era fazer a universidade, que era me formar, entrar no mercado de trabalho. Então, eu posterguei essa decisão mesmo, deixei ela como um dia vai ser. E aí eu me lembro que eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e aí eu fui trabalhar no telemarketing de um grande atacadista aqui de Uberlândia.
E eu tinha um cabelo enorme, meu cabelo era enorme, eu me sentia maravilhosa com o meu cabelo e tal, mas eu já começava a me sentir obrigada a exercer um papel em que não cabia na sociedade essa questão da transgeneridade ou de ser outro gênero. Então eu comecei a entender que eu precisava me moldar para uma sociedade que que me reconhecesse ali naquele gênero que eu nasci, né? Isso foi muito doloroso, mas eu tomei essa decisão, então aos 18 anos eu cortei o meu cabelo, aí fiz a transformação de cabelo grande, moicano, com luzes, e aí, assim, aquilo eu comecei a viver num papel que não era aquilo que eu sentia, não era aquilo que eu era, né? Eu não era quem eu sou naquela época, digamos assim. Então, fiz tudo, passei, aí entrei na faculdade, fiz toda a minha trajetória acadêmica, ainda representando esse papel masculino que não condizia com a minha verdade. E isso trouxe consequências catastróficas para minha vida, para minha saúde mental, para minha autoestima. Eu me lembro que eu não me olhava no espelho. Eu cheguei a um ponto de eu acordar, eu não me olhava no espelho, eu sentia que eu estava perdendo vida. Eu não estava vivendo, porque eu não podia ser, eu não estava sendo quem eu sou, porque eu não podia ser na minha cabeça, ainda. Eu pensava muito, não, eu vou passar pela transição, mas só quando eu tiver concursada, quando eu tiver uma estabilidade financeira. E não, eu cheguei num ponto em que eu não conseguia mais lidar com o fato de viver esse papel. Então, foi a gota d'água na véspera do meu aniversário de 28 anos, em 2018. Eu lembro que eu estava chorando muito, assim, chorei muito, pensei muito nessa questão, e foi quando eu decidi, eu falei, acho que agora é o momento, agora eu tenho forças para poder enfrentar tudo aquilo que pode vir a acontecer, né? Então foi quando eu tomei essa decisão, uma decisão, entre aspas, tardia, não tardia pela minha trajetória, veja bem, não tardia pelo número, né? A gente vê aí, a Laerte passou pela transição já depois dos 50 e tantos anos de idade, né? Então, foi tardia pela minha trajetória, que eu tô querendo dizer. Então, foi isso. Aí, a minha família, eu não contei para minha família, eu contei depois que eu já tinha retificado os meus documentos, eu contei depois de um ano de hormonização, fazendo tratamento, e aí foi assim, eu não, foi tudo bem, é isso mesmo, ok, não tem outro jeito. Eu sei que a minha mãe sofreu bastante, eu sei que meus irmãos, né, eu tenho 2 irmãos, que são homens cis héteros, né, eles, ok, é isso, então tá, então vamos lá, e minha tia também não, minha família é uma família muito pequena aqui em Uberlândia, então foi mais fácil de lidar, assim, com essa questão familiar. E aí hoje nós temos uma convivência muito saudável, muito tranquila. Eu construí o meu caráter, a minha trajetória, a minha vida, sem precisar provar nada para eles, sabe? Então, quando eu assumi quem eu realmente sou, foi muito tranquilo, porque eles estavam tranquilos quanto a quem eu era, de caráter, de personalidade, de trabalho e etc. Muito incrível, Hilda. Eu só queria perguntar mais uma coisinha em relação a todo o apoio. Antes da sua transição e agora, você faz o acompanhamento psicológico? Como que foi para você? Porque eu entendo que tenha sido muito duro exercer esse papel, porque é muito tempo você tentando mostrar para a sociedade quem você não é, né? Então, a gente fala muito da questão dos hormônios, de médicos, mas a gente vê também que a questão do acompanhamento psicológico, ele é a base, né, antes de qualquer outra coisa. Sim, é fundamental, Rebeca, é fundamental que se passe por acompanhamento psicológico e que tenha esse apoio psicossocial, né? Eu faço terapia desde 2016, desde o comecinho de 2016,
Então, ali eu comecei a minha terapia antes de tomar essa decisão, né? Então, eu já fazia terapia. Quando eu fui procurar aqui em Uberlândia o tratamento hormonal, eu soube também que aqui em Uberlândia oferece o tratamento psicológico, né? Somos uma das, não sei, me desculpem se eu estiver enganada, mas acho que uma das 12, são apenas 12 no Brasil, instituições que oferecem um tratamento multidisciplinar para a população trans. Aqui o nosso é o CRASH, que é o nosso laboratório, que é dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Então, logo eu tomei a decisão, eu procurei uma amiga, que é mulher trans, que é professora também, e ela, olha, existe o CRASH, vai lá, né, me orientou, foi quando eu comecei a estudar como que seria isso. E aí, assim, eu fiz, passei pelo acolhimento e fiz os exames necessários e passei pela médica para já iniciar o tratamento. Concomitante a isso, sim, continuei a terapia. Ela foi fundamental para me ajudar a fortalecer as questões ali que eu estava enfrentando, né? E também para mostrar que é isso, era um caminho que é tão somente meu e que eu tinha que agarrar ali e ser, e enfrentar e viver. Muito bacana, muito interessante toda a sua história. Em relação a você trouxe aí, fiquei muito feliz em saber que a gente da UFO tem um dos poucos que tem essa. Feliz e ao mesmo tempo triste, né? Pouco, mas ao mesmo tempo, pelo menos a gente tem. E aí eu queria saber como que foi essa questão da retificação dos documentos, se foi anterior ao início do tratamento ou não, porque a gente teve um bate-papo com uma médica, né? E aí ela falou que uma das dificuldades que ela sentia é que quando ela recebia, né, alguém trans, ela tinha dificuldade de colocar na hora que ela ia fazer a receita, ou então passar algum exame, ela tinha dificuldade de colocar o nome da pessoa, né, por conta dessa retificação, porque aí ela falou que, tipo, poderia acontecer dela receber algum processo por ela não estar colocando o nome verdadeiro, né, não verdadeiro, mas nome biológico da pessoa. E aí por isso que eu queria entender como é que foi para você, porque o que a gente ouviu muito, ouvindo outras pessoas trans, a gente percebeu que eles traziam muito essa dor, que era realmente ser tratado como eles deveriam ser, né? Certo. São duas possibilidades que nós temos. Uma é a do uso do nome social, que você tem no registro de identidade, você tem o seu nome civil, mas antes do nome civil aparece o seu nome social. Nesse caso, não muda nem o gênero e nem o seu nome de batismo, entre aspas, né? A outra possibilidade é a retificação de toda a documentação. Então, você faz uma nova certidão de nascimento, e aí ela vem com o nome que você optou, né? O nome que você escolheu. Eu acho isso um luxo, eu ter escolhido o meu próprio nome. Eu acho uma das coisas mais fantásticas, assim, que tem. E você, então, ali faz o registro, faz a mudança do registro civil. Vem uma nova certidão de nascimento, você faz um novo RG, aí não é mais nome social, é seu nome, não tem nome mais, porque morre. Aquele nome antigo realmente morre. O Estado hoje já não conhece mais quem eu era, o gênero que eu era e o nome que eu tinha, porque eu optei por fazer a retificação de toda a documentação. As meninas e os meninos que ainda não têm essa mudança, ou que ainda não optou pelo uso do nome social nas carteiras de identidade, também tem o direito de ter a sua identidade reconhecida enquanto nome social. Isso é legal, isso é uma instrução do
por exemplo, nas escolas, existe uma instrução do Ministério da Educação que permite que alunos e alunas trans façam uso do nome social nos registros de chamada, nos certificados, nos boletins. Então, a questão médica, eu acho que falta muita humanização ainda, sabe, Maria? Eu acho que não vai dar problema, igual a médica, você comentou agora, né? Tenho medo de dar algum problema e tal. Tudo depende da maneira como a pessoa vai lidar com isso e como ela vai respeitar isso, sabe? E eu acho que uma conversa não faria mal para ninguém, mas tem muito médico por aí que mal olha na nossa cara realmente, que mal quer ver a gente, não entende. Então, eu acho que falta humanização também desse lado, sabe? A parte legal a gente já tem, não é suficiente. Falta um pouco mais de consciência humana. E Ana, na sua transição, você utilizou o SUS, então, para fazer? Ou foi parte dos médicos particulares? Enfim, como que isso aconteceu? Sim, foi pelo SUS, tudo eu faço pelo SUS desde 2018, né? Que é o tratamento com a endocrinologista. E atualmente eu estou fazendo também um tratamento com a psiquiatria, porque lá tem odontologia, tem psiquiatria, tem a endócrino e tem assistência psicossocial. E é tudo pelo SUS, é da Universidade Federal de Berlândia, Hospital de Clínicas, e algo conquistado ali em governos anteriores, nos 2 governos anteriores, que permitiu essa ampliação do acesso à saúde integral da população trans, à questão do processo transexualizador, mas ainda não é o ideal. Aqui em Uberlândia é uma cidade de quase 700 mil habitantes, salvo engano, já passou 700, de acordo com o último censo, não estou recordando agora. Mas é uma cidade relativamente grande, que tem uma comunidade LGBT considerável, e que só tem uma unidade, que é o CRAST, que atende a nossa população trans. Nós só temos o CRAST para poder fazer o acompanhamento médico, né, e social. Não é o ideal seria que tivéssemos uma rede maior, né, que esses atendimentos fossem feitos em unidades básicas de saúde. Aqui temos as UAIs, que é a Unidade de Atendimento Integrado. Então, o ideal seria que houvesse expansão na oferta desse serviço, que é um direito nosso, é um direito público e que precisa estar mais assistido. Por exemplo, não temos medicação pelo SUS. A medicação ela é toda comprada na rede privada, porque o SUS não oferece. Aqui em Uberlândia, acho que nem tem no SUS, porque entraria numa questão um pouco mais profunda também, que é a questão da indústria farmacêutica e os olhos fechados que a indústria farmacêutica brasileira tem em relação à população trans também. Nós não usamos medicamentos adequados, embora eles existam. Nos Estados Unidos, na Europa, existe uma hormonização adequada, que não agride tanto o organismo e que traz resultados mais eficazes, mas a indústria brasileira e o SUS, eles não estão interessados, né? Muito menos agora. Estamos passando por um governo claramente contrário às questões que nos diz respeito, e talvez seja até mais difícil daqui para frente conseguir acesso ou ter esses serviços ampliados, né? Mas o ideal seria que todas as organizações, todas as pessoas que lutam, as pessoas que militam, né, não deixassem a peteca cair e continuassem bradando por nós. Exatamente, Hilda. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Mas você já foi bem completa na sua resposta. Se além do atendimento médico, você também conseguia ter a questão dos medicamentos, né? Para continuar essa questão hormonal.
porque a gente sabe que o tratamento ele envolve várias coisas, é bem complexo. Não é apenas ter um atendimento médico, ser tratada pelo nome, é tudo isso e muito mais. Então, quando a gente ouve falar do SUS, Uberlândia já está assim. O sonho de muitos lugares é ter um atendimento como o de Uberlândia. Infelizmente, como a Maria também já havia dito, nós não temos isso. E é por isso que a gente está conversando, né, para saber a experiência das pessoas também, né, em ter o acesso à assistência do SUS, porque a gente vê sempre pregando o governo, enfim, as campanhas pregando que atendem, que são inclusivas, que isso, que aquilo, mas na realidade a gente vê médicos com dificuldade de chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. Então, assim, a gente começa a ver os conflitos, né, de verdade, o que realmente está acontecendo. Então, por isso que eu te perguntei em relação ao SUS, mas você já me respondeu também em relação à medicação. Só para complementar, Rebeca, a questão da saúde da população trans não tem visibilidade nenhuma. O poder público fez iniciativas, né, que estão tentando fazer o desmanche dessas iniciativas a todo custo, mas falta capacitação desses médicos, falta interesse também dos profissionais da saúde. Por exemplo, uma mulher trans, ela pode ter câncer de próstata, uma mulher trans, ela pode ter câncer de mama, uma mulher trans precisa de ir ao urologista regularmente, como qualquer outras pessoas, mas infelizmente ainda é algo que muitas meninas deixam de procurar atendimento médico por conta dessa barreira que pode acontecer, né? Então, precisamos ficar mais atentos e atentas a isso. A questão médica é necessária, é preciso falar sobre isso, é preciso divulgar. Tem muitas meninas que fazem uso do silicone industrial, por exemplo, que é um silicone clandestino, injetado para poder dar forma ao corpo, para poder dar mamas, cintura, bumbum, e traz complicações. Inevitavelmente, o silicone industrial traz complicações e podem ocasionar até mortes. Tem muitos óbitos, muitas doenças decorrentes do uso inadequado desse silicone, e a rede de saúde não está preparada para poder lidar com isso. Então, muitas meninas precisam remover o silicone do corpo, mas isso não se faz. Você chega no SUS, o SUS não oferece. Então, assim, a gente precisa de mais atenção, sabe, do poder público. A gente não pode ficar desassistida. Não, com certeza. Hoje, mais cedo, nós gravamos outro podcast com um médico e a gente estava conversando exatamente isso com ele. Ele é professor também em Uberlândia e ele está trabalhando isso com os alunos dele, a questão da empatia, a questão da humanização da medicina e da questão das diferenças. Que, ok, todo mundo é igual perante a lei, mas todo mundo deve ser tratado de acordo com as suas diferenças. Um medicamento que serve para um não serve para outro, senão não existiria médico. Se tudo fosse igual, se tudo fosse a mesma coisa, não precisaria de alguém estar assistindo a gente, de alguém tá dando esse suporte. Então, assim, quando você traz isso, tá claro, porque ele também deixou muito claro que existe essa falta de humanização por parte da medicina, mas também desde a sua formação. Então, os médicos, eles já fazem a faculdade não sendo humanizados. Então, quando eles chegam para atender um ser humano, eles não sabem como tratar. E aí fica difícil. Por isso que ele falou que está tentando trazer essa mudança, e agente de mudança desde o Danilo Paulino, desde a raiz, porque trabalhando com os estudantes desde o início, vai se tornar um hábito para eles, vai se tornar normal, eles vão conseguir integrar isso dentro da sua profissão. E aí, Hilda, eu gostaria de te perguntar um pouquinho em relação
A Secretaria de Educação, você, né, como mulher trans, já fez, já teve algum ato, enfim, já fez alguma sugestão, já teve alguma ação para que tenha mais inclusão, enfim, que tenha, a população trans tenha mais visibilidade? Rebeca, não. O meu papel na Secretaria de Educação é apenas como docente ali nos conservatórios em 2 escolas. Dentro dessas escolas, eu trabalho com a questão da diversidade, com a questão do respeito individualmente com os meus alunos, com os colegas, mas muitas das vezes a gente não tem espaço para poder ter projetos, né, para ter, fazer algo, fazer uma movimentação dentro das escolas ou da própria secretaria. Não, entendi. Porque, assim, a gente tenta levar essa questão da conscientização, como seus amigos já fizeram, né? Mas por isso que eu perguntei, porque eu gostaria de saber se, além de docente, né, existia também a possibilidade de ter mais ações, enfim, da gente fazer mais ações afirmativas. Ai, desculpa, pode falar. Eu acho que a minha ação é ser. O meu corpo já é uma afirmação, já é a minha vivência, a minha presença em escola pública de música, numa cidade do interior. Araguari tem 120 mil habitantes, salvo engano. Dentro de uma escola majoritariamente cristã, conservadora, essa minha presença já é uma ação afirmativa, né? Eu acho que eu me olho eu me vejo com esses olhos, sabe? Nossa, temos ali, não sou a primeira, não sou a única, temos professoras trans na rede, não só na rede pública, mas na rede privada também, professoras e professores, né? E temos também no conservatório, eu tenho uma colega, a Júlia, do Conservatório de São João del Rei, temos a Marcela, no Conservatório de Uberaba. Então, quando eu entrei nesses espaços, eu já não era a primeira, né? Então, os nossos corpos e as nossas identidades já são afirmação. Muito interessante o que você trouxe, com certeza. E aí, eu queria entender, né, tipo, um pouquinho, que a gente também teve um bate-papo já trazendo para essa questão mais do mercado de trabalho, a gente teve outro bate-papo com outra mulher trans também, e ela é formada e veterinária, e ela falou que, tipo, uma das dificuldades que ela mais tinha, né, era exatamente a questão de se inserir no mercado. E aí eu queria entender para você como que foi essa questão de se inserir, se você ainda estava no período que você ainda, né, tipo, estava mantendo o personagem que você tinha antes, como você trouxe, ou se não, porque isso foi uma dor que ela trouxe bem evidente. Sim, Maria, as pesquisas, elas mostram que mais de 80% de pessoas trans não estão inseridas no mercado formal, elas estão na informalidade ou na prostituição, né, infelizmente. Eu, particularmente, já estava no mercado de trabalho formal, né, já estava professora na Secretaria de Educação quando eu passei por minha transição. Essa é uma realidade, eu sou uma exceção, né? Eu tô ali naqueles 10, 15% que conseguiram permanecer em seus locais de trabalho sem precisar fugir, né? Sem precisar se esconder de novo, sem precisar estar na clandestinidade. Mas as pesquisas mostram que sim, é alta a porcentagem de pessoas trans que não conseguem trabalho formal, e isso vem de uma questão lá atrás, vem da educação básica, vem da evasão, do número de pessoas trans que evadem a escolarização por não terem suas identidades respeitadas, por não terem acompanhamento psicossocial, onde estão inseridas, né? Então, a gente pega aí a última pesquisa do IBTE junto com a ANTRA, que é a associação, o IBTE é o Instituto Brasileiro Trans de Educação, eu sou membro do IBTE, e tem também a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Eles lançam anualmente, desde 2017,
dados sociodemográficos a respeito da população trans, sobretudo dados dos assassinatos, mas também contempla as questões da oferta, da procura e oferta de trabalho, da falta de escolarização, da evasão escolar, por que isso está acontecendo, e a gente vê que tudo começa lá atrás, tudo começa numa escola que ainda está engatinhando para poder receber e para poder acolher a população trans, né? Não nos querem, a grande questão, gente, é que não nos querem nos espaços de visibilidade, nos querem apenas nas esquinas, depois das 7 da noite, quando o sol se baixa, escondidas, ali à margem, é assim que a sociedade nos quer. Mas não, estamos resistindo e mostrando que é possível você ter uma perspectiva de vida e de ter um futuro sendo uma pessoa, uma cidadã com dignidade e com respeito, né? Com certeza, e é muito claro o quanto que isso é estrutural, né, como você mesmo trouxe, que quando você foi criada, tipo, é para você ter medo, e eu também, e você falando, eu me vi, assim, eu vi a minha avó falando, não, por causa disso, então é muito isso, é algo que realmente é um preconceito estrutural, a transfobia realmente é algo que está enraizado, infelizmente, né. E outra dúvida também, né, em relação a, tipo, a questão do tempo, desde que você iniciou a sua retificação dos documentos, foi um período longo ou você considerou que o apoio do governo foi eficiente nesse sentido? Não, Maria, é um processo demorado, é um processo caro, é um processo que não tem suporte da iniciativa pública. Aqui em Uberlândia, na Delegacia da Mulher, tem a Sayonara, que é uma professora trans que está trabalhando na Secretaria da Mulher, a Sayonara, ela é cofundadora do coletivo Marsha P. Johnson, que eu faço parte. É um coletivo de ajuda às pessoas LGBT em geral, e a Sayonara ali, nesse espaço público, ela faz esse auxílio e essa orientação para a retificação. Ela consegue, ela consegue muitas isenções para as meninas de baixa renda, para as meninas que não têm ali o acesso e tal, mas no geral é difícil, é um processo muito difícil, é um processo muito caro, muito caro. Hilda, além disso, você poderia falar um pouquinho do seu trabalho nas ONGs, né? No IBTE e também no movimento. Como que você atua? E como que eles também, né? Você falar um pouquinho do movimento e também do IBTE, para quem está nos ouvindo também, conhecer um pouquinho e a gente poder saber como que você atua lá dentro. Eu sou membro do IBTE desde o começo desse ano, na verdade, e é um instituto que ele tem como perspectiva e como objetivo facilitar o acesso à informação e orientar professores e alunos da comunidade LGBT, em específico a população trans, a permanecer na escola, a garantir que a escola seja um espaço seguro, né? Através das publicações, através das pesquisas. Como eu ainda sou ainda recente, eu não estou inserida em algum projeto específico, nem no IBTE, nem no coletivo Marsha P. Johnson. Né, o coletivo está fazendo uma pesquisa sociodemográfica agora, então, de Uberlândia, com dados apenas de Uberlândia. Tivemos uma adesão boa nas respostas do questionário que foi elaborado, e agora, daqui para frente, é trabalhar com esses dados e divulgá-los, né, a posteriori. Eu também estou articulada dentro da Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, do PT. Quando eu entrei no PT, já era mulher trans e tal, se falava sobre a construção de uma secretaria de diversidade, né? E aí eu pensava, não
não vou para uma secretaria de diversidade. A minha atuação e a minha vivência é enquanto mulher. Então, eu fui convidada para ser da Secretaria de Mulheres e estou lá, dentro dessa esfera política, né, reivindicando direitos para todas, né? Então, a gente foi fazer, por exemplo, o plano de governo da vereança e da prefeitura. Citou mulher, aí eu estava lá para falar, então coloca no texto, todas as mulheres, incluindo as mulheres trans e travestis. Vamos ter proposta tal para as mulheres, a Casa da Mulher, acho que é uma delegacia de atendimento à mulher, né? Então para todas as mulheres, para que isso fique não apenas registrado, mas para que as demais mulheres, uma a uma, façam ali esse trabalho, né, de, olha, não, a mulher trans, eu conheço uma, funciona assim, sabe, isso vai sendo compartilhado, e aí vai virando uma rede de apoio, de entendimento, né? Então, eu me articulo também nesse campo político. Então, Hilda, é muito interessante esse trabalho, porque a gente sabe da dor, né, que você e várias outras mulheres e homens passam até chegar aqui e conseguir falar com a gente, enfim, as dores não só com a família, com a sociedade, com médicos, enfim, de vários locais. É muito incrível ouvir a sua história, porque dentre tantas dores que a gente ouve, você teve uma história incrível de uma rede de apoio muito grande, os seus amigos te ajudando, você não precisou mudar de localidade, né, onde você dá essas aulas, enfim, conseguiu se inserir no meio da política para também, além de ser um agente de mudança, né, não só com as pessoas que você convive, enfim, no seu local, mas também para outras mulheres e outros homens, enfim. E isso é muito incrível, é muito legal, é muito energizante, porque nós também estamos aqui para isso. Transforma o Podcast está aqui para a gente traz as dores, a gente traz os problemas, mas a gente está trazendo informação, a gente quer trazer consciência, porque tem certas coisas básicas, né, como um nome social, a mudança para o nome mesmo, da registração dos documentos, isso é básico, é só você respeitar como a pessoa quer ser chamada, os documentos eram para ser apenas uma formalidade, e tem gente não que coloca isso primeiro como uma demanda, não, se você não tem o seu nome lá colocado como nome social, ou não tem seus documentos certificados, eu vou te chamar de fulano. E não é assim, a gente está tentando construir com tudo isso um movimento de empatia, trazer as pessoas para o nosso lado, também dar voz, ser uma rede de formiguinha, a gente vai falando de um a um, vai levando consciência. Então, eu gostaria, né, de te agradecer mais uma vez por estar aqui compartilhando as suas experiências, trazendo um pouco do seu conhecimento, enfim, das suas dores, da sua história, da sua trajetória. Isso é muito importante. E eu gostaria de te perguntar se tem alguma coisa em específico que a gente não perguntou, enfim, não entrou no assunto, que você gostaria de compartilhar com todo mundo, com a gente. Bem, eu acho que ter acesso à informação necessário, né? Então, eu vejo esse projeto do Transforma Podcast como algo que vai levar informação, né? Eu acho que é interessante a gente entender que identidade de gênero e orientação sexual não tem uma coisa a ver com a outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É importante que as pessoas entendam que as pessoas trans, elas são seres humanos, que têm dores, que têm amores, que têm vida, né? Não somos piada, não somos objetos de curiosidade, não, somos gente como qualquer pessoa. A falta de acesso à informação, eu acho que é o que precisa ser superada para a gente poder construir uma sociedade mais consciente e respeitosa, né? E o projeto de vocês é uma bela de uma iniciativa. Parabenizo e agradeço novamente o convite e espero que tenhamos outras oportunidades de continuar esse papo. Com certeza, a gente está engatinhando, estamos nascendo agora,
mas a gente já quer nascer, assim, sendo inclusivo, trazendo à tona todos os problemas, todas as soluções também que a gente pensa que são viáveis. A gente tem que discutir mesmo, tem que colocar, tem que falar, tem que colocar para a população, para todo mundo, né, que esse é um tema que também deve ser debatido. Não é só uma coisa, tá certo, é isso e aquilo, não. É um tema que deve ser trazido como qualquer outro. A gente não discute a questão do feminismo, a gente não trata a questão do machismo, a gente não acha que a gente também não está caminhando para a igualdade de direitos, então a questão da transexualidade também, ela deve ser trazida como uma coisa também que tem que estar no nosso dia a dia, não é uma coisa Mas para... eu acho, Rebeca, que a gente está andando para trás, né? Hoje a decisão a respeito do caso da Mariana, que foi estuprada, o Sim, advogado disse que foi um estupro. culposo. Isso, exato. Culposo. Isso não existe, primeiro, só deixando muito claro, isso não existe no ordenamento brasileiro. Isso é um absurdo, Parece que a gente está andando para trás, né? Sim, sim, exatamente. É revoltante, Hilda, é revoltante. Realmente você trouxe esse ponto que foi hoje, né, que tá vindo para a mídia de ontem para hoje. E é revoltante, mas é revoltante da mesma forma que a gente deve ficar revoltado por todas as injustiças que o mundo, o Brasil está passando. Então, a gente está aqui para isso, sabe? Para às vezes a gente tem tanta coisa na vida que às vezes a gente passa batido certas coisas, mas não podem passar batidos. A gente tem que se revoltar, a gente tem que lutar. São os nossos direitos, a nossa vida, é o nosso mundo. Se a gente está insatisfeito com alguma coisa, é porque tem alguma coisa errada e a gente tem que sanar, não é o outro. É a gente que tem que fazer, né? Exercer o nosso papel e ir à luta. Mas sim, é revoltante. Como só uma observação, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. No mesmo período, de janeiro a setembro do ano passado, nesse mesmo período, este ano teve um aumento de 170% no assassinato de pessoas trans, né? E, curiosamente, é o país também que mais acessa conteúdos pornográficos, pessoas que buscam ali esse conteúdo, né? Então, é uma sociedade que ainda nos vê como objetos de erotização e de fetiche. Não é uma sociedade é uma sociedade hipócrita, que ainda tem mas muito a entender, né? Eu não poderia deixar de dizer isso, porque é um dado significativo e é algo que nos dói e nos dilacera a cada notícia, vem de assassinatos, né? Quando a gente sabe que foi um assassinato e tal, nos dói. Ai, mais uma vez e tal, não é possível. Então, até quando? Exatamente, Hilda. Então, assim, agradeço também por trazer outras temáticas, outras questões que nós devemos discutir, né? São temáticas muito importantes e que a gente tem que se revoltar mesmo, a gente tem que falar, tem que dizer que tá errado. E para que isso mude, porque enquanto a gente fica, ai, tá ruim, mas a gente não faz nada, vai continuar acontecendo e vai só piorando. Então a gente tem que, pelo menos, parar de andar para trás, tem que parar em algum lugar para começar a andar para frente de novo. Maria, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo, novamente, a gente que fica feliz. Fico feliz também por eu estar lá na UF e você trazer aí. Muitas vezes a gente vê coisas que não são tão boas e desmotiva bastante. Então, você trazer isso, que em Uberlândia está sendo referência nesse sentido, me deu um gás. E estava precisando desse gás, eu confesso. Então, eu agradeço de verdade, agradeço também aí ao Alfredo, que foi procurar você e encontrou, muito feliz. E aí a gente espera muito que a gente depois possa ter mais encontros para trazer mais bate-papos como esse. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigada, Maria, obrigada, Rebeca, obrigada, Alfredo, que tenhamos outras oportunidades, né? Parabéns pelo projeto, fico muito contente que iniciativas como essa despertem interesse das pessoas cis, porque isso mostra uma empatia, né, em querer saber, querer conhecer, e mais do que isso, uma empatia coletiva, né, porque vocês vão distribuir isso para mais e mais pessoas. Então,
Continuem firme e bom trabalho aí para você. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né, daqui do nosso Transforma Podcast. Qualquer dúvida, sugestão, enfim, estamos sempre disponíveis. Queremos ouvir de vocês também o que vocês estão achando. Feedbacks são sempre bem-vindos, tanto para melhorar, enfim, para dizer que tá bom. Nós ficamos muito felizes e também renova as nossas energias. Então, gente, o nosso contato sempre vai ficar aí, o e-mail. Entre em contato com a gente. E é isso, muito obrigada. Até mais.